Olá, muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos aqui a mais um webinar aqui da Academia do Big. Hoje vamos falar então aqui sobre a questão mais fundamental do mercado, aprender então a investir aqui com Warren Buffett, conhecido investidor que fez então aqui a fortuna no mercado acionista, utilizando aqui uma approach muito com base no chamado Value Investing. Antes de darmos início, pedia só feedback que está tudo bem relativamente aqui à sua imagem. Tive aqui um percalço inicialmente, mas queria só que confirmassem então para podermos dar início à sessão. Ok, já tenho então feedback positivo. Vamos então avançar. Antes de mais, agradecer aqui a vossa presença aqui em mais um webinar Big. Hoje vamos falar então sobre questões relacionadas com a análise fundamental aqui nos mercados financeiros, em particular aqui as ações. Acredito que grande parte de vós já tenha ouvido falar então aqui de Warren Buffett. Para quem não sabe, pronto, vamos falar aqui um bocadinho só do histórico da vida dele. Ele nasceu em 1947. Desde pequeno teve sempre um grande interesse relativamente a questões aqui relacionadas com investimentos e também, digamos assim, projetos empreendedores, onde tinha de facto a possibilidade de ganhar dinheiro. Ou seja, sempre se interessou relativamente a questões de, não digo necessariamente enriquecimento, mas de certa forma montar aqui uma situação financeira mais sólida, mais sustentada. Foi sempre uma questão que esteve presente com ele desde pequeno. E isso refletiu-se pelo facto que, pronto, já agora não sei se todos sabem, mas ele comprou a primeira ação aos 11 anos, ou seja, e isso reflete bem o interesse que ele tinha por estas questões e que começou então a demonstrá-lo em idades bem terras, ainda quando era bastante jovem. Ele depois teve uma série de pequenos negócios em que comprou uma pinball machine, isto com um amigo, conseguiu depois tirar retorno, vendeu e ele desde cedo começou a perceber que de facto de uma forma sistemática conseguia pôr, digamos assim, o dinheiro a trabalhar por ele, e que havia um potencial, digamos, quase exponencial para ele de forma sistemática então aumentar aqui o seu património e consequentemente conseguir então ir montando aqui uma saúde financeira mais sólida. Ele depois, durante a sua adolescência, pronto, praticamente tudo o que fossem aqui livros e bibliografia relacionada aqui a temáticas de mercados e ações, ele, digamos que analisou tudo, leu tudo, ou seja, uma pessoa imensamente interessada sobre esses assuntos. E depois o que aconteceu foi que leu um livro que acredito que também grande parte de vós já conhece, que se chama The Intelligent Investor, que foi escrito aqui pelo Sr. Benjamin Graham, e ele o que sucedeu foi que depois, quando estava aqui na faculdade, ele inicialmente fez a sua licenciatura na Wharton Business School e depois ficou a conhecer, percebeu-se do facto de que a pessoa que tinha escrito esse mesmo livro, que é o Intelligent Investor, que é considerada a bíblia aqui dos fundamentais, ou seja, da análise fundamental aqui no mercado acionista, descobriu então que ele lecionava aqui na Columbia Business School e então candidatou-se aí para essa mesma faculdade, onde depois completou aqui a sua formação, sendo que o Sr. Benjamin Graham acabou por lecionar então aqui o Warren Buffett, ou seja, foi seu professor, e isto acabou por fazer com que o Warren Buffett tenha desenvolvido aqui uma série de metodologias e uma série de sinergias aqui com o Benjamin Graham, isto tudo muito apoiado então nessa questão aqui do Value Investing, que já vamos falar em mais detalhe aqui daqui para a frente. Ele depois começou a sua carreira profissional a trabalhar para o pai, teve aqui uma pequena experiência no negócio de família, trabalhou depois também aqui na empresa, na partnership aqui de Benjamin Graham, e depois em 1956 o Sr. Graham encerrou essa mesma sua partnership, a sua empresa, retirou-se, e ele aí então fundou a sua empresa, o seu negócio, neste caso relacionado aqui com investimentos, sendo que na altura era tudo mais baseado aqui no passo à palavra, ou seja, era uma coisa com uma dimensão muito relativa, muito pequena, mas de facto começou a chamar a atenção logo nos primeiros anos, dada de facto a rentabilidade que ele tinha aqui nos investimentos,
onde se destacou aqui um investimento, neste caso, numa empresa chamada Sanborn Map Company, que foi baseada muito no fundo, comprar aqui uma empresa cujo preço era claramente inferior aqui ao book value dos ativos líquidos que ela possuía, e consequentemente, era uma oportunidade clara de investimento de negócio, de comprarmos aqui um ativo por um preço claramente inferior àquilo que ela vale. Ou seja, essa acaba por ser aqui a ideia por trás aqui do value investing. Teve uma rentabilidade então de 50% em 2 anos, e depois chamou muito a atenção, palavra puxa palavra, digamos que acabou por haver aqui um crescimento orgânico. E depois, em 1962, num dos seus investimentos, comprou aqui uma empresa têxtil chamada Berkshire Hathaway, que já devem também ter ouvido falar. Deu depois origem à partnership, ou seja, depois todos os ativos, todos os investimentos que ele tinha foram transferidos aqui para essa empresa, e acabou por ser o aglomerado que detém todas as participações que Warren Buffett tem então aqui no seu portfólio. O que aconteceu aqui nas últimas décadas foi que aqui o património de Buffett tem vindo a crescer de uma forma cada vez mais rápida, devido sobretudo aqui à questão dos juros compostos. Para quem não sabe, no que diz respeito aqui à rentabilidade, o que acontece é que nós sempre fazemos aqui um investimento e temos um determinado retorno. A ideia é que, vamos supor, se eu tiver 1.000 euros e vamos supor que havia um depósito a prazo garantido a 10%, eu dentro de um ano teria 1.100 euros. O que é que sucede? No segundo ano, os meus 10% vão incidir sobre os 1.100 e não sobre os 100 iniciais. Ou seja, o juro bruto, digamos assim, que eu vou ter nesse segundo ano vai ser maior do que o primeiro. E reparem que depois esse juro vai sendo cada vez maior e depois torna-se uma espécie de uma função exponencial, um crescimento exponencial, onde esse mesmo crescimento acaba por ser mais íngreme nos anos mais distantes, e esses anos mais distantes acabaram por ser refletidos aqui na fase terminal da vida de Warren Buffett, e é por isso que aqui tem sido, sobretudo aqui nas últimas décadas, digamos que assim, que o crescimento aqui do seu património tem sido mais significativo, devido a essa questão aqui dos juros compostos, e também reforço mais uma vez a importância de investirmos para o longo prazo, que é uma temática que também vamos tocar em mais detalhe já de seguida. Eu deixei aqui algumas quotes das minhas preferidas aqui de Warren Buffett. Também acredito que alguns de vós já as conheçam. Ou seja, a primeira tem a ver aqui: be fearful when the others are greedy and be greedy when the others are fearful. Ou seja, traduzindo aqui para português, a ideia é termos medo quando os outros estão golosos ou estão ambiciosos, e sermos ambiciosos, sermos golosos quando os outros estão com medo. Esta acaba por ser uma quote que está muito relacionada com um dos grandes erros que os investidores privados acabam por cometer quando fazem investimentos no mercado financeiro, particularmente em ações, que é a seguinte: ou seja, nós quando temos os ciclos económicos, já tive a oportunidade também de falar desta questão com alguns de vós, que sei que estão a assistir aqui a este webinar, nomeadamente os clientes que acompanhamos aqui mais de perto aqui na corretora. Nós, quando temos os nossos ciclos económicos, a tendência é sempre que os preços dos ativos acompanhem esses mesmos ciclos, ou seja, em períodos de expansão é natural que os preços das ações, que no fundo refletem o valor das empresas, tal como, por exemplo, os terrenos, tal como as casas, é natural que os preços tenham uma tendência ascendente. E quando nós estamos a vivenciar recessões económicas, a tendência é contrária, ou seja, é natural que os preços acabem por ter uma tendência de retração, de queda. E a verdade é que, como deve imaginar, as melhores oportunidades de investimento dão sempre quando nós temos as quedas, não é? Ou seja, nós se olharmos aqui para esta ilustração, nós vemos que nós vamos buscar rendimento quando compramos aqui neste bottom e vendemos cá em cima, eventualmente, ok? Não iremos buscar rendimento quando estivermos a comprar no meio desta expansão económica e quando estivermos a vender no meio desta mesma recessão do meio dos crashes, ok? Porque isso é de facto um erro que muita gente comete, ou seja, em vez de olhar para estas recessões, como nós tivemos aqui devido à questão do Covid e consequentemente tivemos crash aqui nas bolsas, para quem não acompanhou, houve uma queda muito forte das cotações aqui em meados de março, e houve muita gente que entra um bocado em caos, deixa aqui que as emoções
levem um bocadinho à flor da pele, com as emoções aqui um bocadinho à flor da pele, e acabam por tomar decisões irracionais, porque o que é que acontece? Nós nos creches temos aqui correções muito grandes e as pessoas põem na cabeça que a economia literalmente vai desaparecer, que as empresas vão todas entrar em falência. Então, consequentemente, as ações vão todas tender para zero. E se vão tender para zero, eu tenho que vender isto o mais rapidamente possível, independentemente do preço a que eu esteja a vender. Mas isso é claramente um erro. Porquê? Porque eu acabo por estar a vender o meu património ao desbarato. Ok? Acabo por estar a vender o meu património a preços muito, muito reduzidos. E não é isso que eu quero. Eu quero é estar a comprar quando esses mesmos preços são reduzidos. Ok? Ou seja, sempre que ouvirem nas notícias, aqui notícias pronto, relacionadas com volatilidade, com períodos aqui de medo, de incerteza associados a recessões económicas, já sabem, é sempre período para provavelmente entrarem em contacto aqui com o vosso banco, nomeadamente então aqui o BIG, para sondarem de facto aqui novas oportunidades de investimento, porque é sempre nestas oportunidades que as melhores, é sempre nestes cenários assim é que as melhores oportunidades se oferecem e aparecem aqui no mercado. Okay? Outro exemplo foi a crise financeira de 2008, 2009. Havia empresas, pronto, na altura bastante sólidas, com modelos de negócio muito interessantes, que não tinham praticamente dívida nenhuma e que estavam a negociar a níveis de preço ridiculamente baixos, porque lá está, quando nós temos estes períodos de volatilidade, aqui a irracionalidade acaba por tomar conta do mercado e faz que haja estas desconexões muito grandes entre os preços, ok, e o verdadeiro valor dos ativos. E é um bocadinho isso que também que Warren Buffett refere nesta situação, ou seja, price is what you pay, value is what you get. E é muito importante nós fazermos esta distinção entre preço e valor do ativo que nós temos, porque grande parte das vezes, particularmente no curto prazo, os preços aqui das ações acabam por ser influenciados por fatores completamente exógenos que nada a ver têm com a empresa. Ok? Por exemplo, tivemos, para quem acompanha aqui o mercado mais perto, segunda-feira tivemos aqui a questão em torno da vacina. Pronto, o mercado esteve a subir todo na generalidade, tivemos títulos com subidas bastante fortes, mas podemos argumentar, se calhar, para alguma empresa que nós tínhamos na carteira, efetivamente, qual é que é o efeito que isto vai ter verdadeiramente no modelo de negócio, por exemplo, de uma ação que eu tenho em carteira? Será que isto justifica que o valor dela tenha subido 30%? Ok? Claro que não. A verdade é que no curto prazo acaba por haver também um grau de especulação muito grande que depois faz com que essas distorções entre o verdadeiro valor da empresa e os preços que são praticados no mercado sejam bastante significativas. E o que nós temos de fazer enquanto investidores inteligentes é, sobretudo, percebermos o valor do ativo que nós temos para depois sabermos jogar um bocadinho então com estes preços que são praticados no mercado. E como é que nós vamos jogar com isto? Vamos comprar, quando efetivamente temos a oportunidade de comprar esse mesmo ativo a um preço bastante reduzido face àquilo que ela vale. Da mesma maneira, eu gosto muito também de, aqui com as pessoas que acompanho mais de perto, também quando explico estes conceitos, utilizar aqui uma analogia mais relativa ao imobiliário. Ou seja, eu só vou comprar um ativo, por exemplo, uma casa que por 50 mil euros, acredito que ela vale efetivamente mais de 100 mil euros. Mas é curioso que as pessoas têm essa percepção no imobiliário, mas nas ações não. Compram uma ação, se calhar porque ouvem agora, pronto, aquela dica quente da Tesla ou da NIO ou o que quer que seja. E depois vão correr e compram e não sabem bem aquilo que estão a comprar. Ok? E a verdade é que, pronto, existe essa diferença curiosa em termos de assessment que as pessoas fazem, que os investidores fazem, mas que, mais uma vez, acaba por ser fundamental para nós conseguirmos obter, então, resultados positivos, que é para isso que estamos no mercado, naturalmente, que é para rentabilizarmos aqui as nossas poupanças, os nossos capitais, de uma forma sistemática e irmos montando aqui uma robustez financeira mais significativa. Outra quote que eu também gosto bastante aqui do Sr. Warren Buffett tem a ver aqui com a questão do risco. The risk comes from... Agora o slide veio para trás. Risk comes from not knowing what you're doing. Ou seja, não se esqueçam que, pronto, em termos de risco, existe também muita aversão, muita reticência, particularmente aqui em Portugal. Nós tivemos, pronto, um historial aqui no mercado de capitais que não é todo favorável. Toda a gente está a par aqui dos casos do BES, Banifes, e que, pronto,
que infelizmente aconteceram aqui no passado, e a realidade é que nós também, enquanto economia, acabamos de ter uma economia muito reduzida, muito com pequena dimensão. Naturalmente também não somos aqui de facto pronto, um país que tenha, digamos, perspectivas de crescimento muito significativas e, consequentemente, as nossas empresas, mesmo que uma empresa se calhar tenha um potencial de crescimento disruptivo, aqui, pronto, estando focado aqui na economia portuguesa, naturalmente que esse mesmo crescimento não vai acontecer. O que é que eu quero dizer com isto? É que muitas vezes aqui em Portugal, pronto, ainda existe essa associação a esses casos mais negativos que nós tivemos. Portugal também acaba por ser uma economia pouco pujante, que não se promove praticamente o mercado de capitais, e as pessoas ainda associam muito, então, aqui o mercado a uma espécie de um buraco negro que serve apenas para perder dinheiro. Antes pelo contrário, ok? Aqui o grande problema é as pessoas, de facto, não perceberem, não conhecerem realmente a verdadeira realidade dos mercados financeiros e como é que podem rentabilizar aqui os seus investimentos. E aqui em Portugal, pronto, sou um bocadinho da opinião que ainda temos aqui um grau de iliteracia financeira muito grande, ainda temos um caminho muito grande a percorrer, porque lá está, se calhar se pensarmos aqui a um investidor comum ou alguma pessoa que tenha capacidade de aforro para investir aqui em Portugal, se pensarmos na pessoa média, ele pensa logo nesses casos do BES Banif e não tem a mínima noção que, se calhar, um investimento num Facebook ou numa Google há 10 anos atrás, estaríamos a falar de rentabilidades superiores a 10 vezes o investimento inicial na altura. Okay? Ou seja, existe aqui também um caminho muito grande a fazer nesse aspecto, mesmo também em termos das questões relacionadas a finanças pessoais. Também é um bocadinho dentro desse âmbito que se enquadra esta última quote que pus aqui, ou seja, if you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. Ou seja, se não encontrar aqui uma forma de obtermos rendimentos para além aqui do nosso trabalho, iremos trabalhar até morrer. E isto acaba por ser verdade. E pronto, estas noções ainda não estão presentes na maioria das pessoas, porque a realidade é que, se nós pensarmos no modelo económico tradicional, ou seja, se pensarmos, pronto, o modelo macroeconómico, a economia depende sobretudo de dois fatores. Temos a vertente do capital, não é? E temos a vertente do trabalho. A maioria das pessoas foca-se apenas em obter rendimentos aqui do trabalho. O que é que acontece com o trabalho? O fator trabalho em si acaba por ser muito limitado, porque nós, em termos pessoais, acabamos por estar limitados com o nosso tempo, não é? Ou seja, nós só temos 24 horas por dia, no máximo teremos um rendimento do trabalho, eventualmente teremos 2 trabalhos, conseguiremos ter 2 salários, mas nunca passará mais do que isso. Ou seja, é impossível uma pessoa conseguir ter, por exemplo, 10 rendimentos do trabalho, 10 salários, enquanto com o capital, de facto, isso é possível. Eu posso ter, por exemplo, 10 ações que me dão todas dividendos e que me estão a pagar todos os anos, e posso ter esses mesmos 10 fluxos de rendimento diretamente a ir para o meu bolso de forma passiva. E depois, outro problema com a questão do fator trabalho é que grande parte de tudo o que sejam trabalhos, de facto, com produtividades marginais grandes, que consequentemente sejam remuneradas com salários mais altos, estão restritos também a uma fatia aqui muito ínfima da população, que tem uma série de qualificações muito específicas e, de facto, não estão aqui disponíveis para toda a gente. E pronto, esses mesmos dois fatores mostram então que nós, para de facto conseguirmos montar aqui uma solidez financeira mais sólida, mais significativa, mais expressiva, claro que teremos de olhar sempre aqui para o capital. E quando eu falo capital, falo sobretudo de acumularmos ativos que nos deem rendimento. E claro que aqui o mercado financeiro acaba por ser uma das soluções que temos. Existem outras soluções, nomeadamente aqui o imobiliário será aqui provavelmente a grande alternativa, ainda que nós nos dias de hoje possamos também investir em imobiliário indiretamente através do mercado financeiro. Mas de facto, se quisermos montar então aqui o processo de riqueza acaba por ser esse, ou seja, no fundo acumular capital, acumular ativos que me vão dar rendimento, que vão fazer com que os meus níveis de rendimento aumentem, consequentemente os meus níveis de poupança também eles aumentem, e tendo mais poupança vou tendo capacidade para investir em mais ativos, e tendo capacidade para investir em mais ativos vou ter cada vez mais rendimentos passivos, e pronto, é dessa forma que o processo de riqueza de construção de riqueza se desenrola. Pronto, dito isto, passado aqui a introdução e pondo aqui um bocadinho as mãos na massa, pronto, aqui na questão do mercado financeiro, nós temos estas
dicotomias muito grandes entre longo prazo e curto prazo, ou seja, aquelas filosofias mais de trading e filosofias mais de investimento de long term, nomeadamente estão associadas então aqui a investimentos em carteiras de ações. Dentro dessa mesma filosofia aqui de mais de investimento de longo prazo, existem depois dois tipos distintos aqui digamos, de investimentos que nós podemos fazer no mercado acionista e que são muito debatidos, que a primeira é o value investing, ok? E o segundo é o growth, ou também podem chamar growth investing. Quais é que são as diferenças entre as duas? No que diz respeito ao valor, o seu foco acaba por ser então aqui no valor intrínseco, ou seja, é perceber efetivamente qual é que é o valor real então aqui de uma empresa e se eu tenho, ou seja, se eu tenho a oportunidade de efetivamente comprar essa empresa a um valor que eu acredito que é inferior àquilo que ela vale, estou perante uma oportunidade de rendimento imediato. Havia também aqui um senhor que é o Peter Lynch, aqui nos anos 80, que falava também que as melhores oportunidades de investimento são essas, são quando eu estou a pagar 50 cêntimos por $1 de ativos, ok? É retorno imediato do meu dinheiro, que essa é a verdadeira definição de retorno quando eu faço um investimento, é estar a dar em liquidez um valor inferior àquilo que eu estou a receber noutra classe de ativos. Depois, em termos de níveis de preço, o que acontece é que depois, se analisarmos aqui as questões fundamentais da empresa e analisarmos nomeadamente os seus earnings, os seus lucros e também aqui o seu book value, ou seja, o seu capital próprio, a tendência é para que estas empresas que estão mais enquadradas no setor valor estejam a negociar a níveis de preço mais reduzidos face aos seus fundamentais. Ou seja, pensem em tudo que sejam empresas, se calhar, um pouco mais chatas, entre aspas, ou seja, temos aquelas empresas disruptivas, não é? Que toda a gente fala, por exemplo, aqui as Teslas, depois as Amazones, nem me falaram agora, tem estado muito aqui em voga também aqui a NIO, que é uma startup também ligada a EVs também na China, que tem apresentado performances também muito, muito apelativas. Ou seja, essas empresas, regra geral, estão muito em voga e estão muito mencionadas, regra geral, estão sempre englobadas aqui mais neste setor de crescimento. Quando nós falamos de valor, falamos mais em empresas, entre aspas, chatas, que são empresas que já têm, aqui um track record de solidez, já estão no mercado há muito tempo e fazem a sua atividade e têm os seus lucros e muitas vezes o que fazem já não existe propriamente um grande potencial de expansão. O que fazem é têm a sua atividade, têm o seu retorno, têm os seus lucros, provavelmente distribuem grande parte desses lucros através de dividendos e fazem isto todos os anos e basicamente focam a sua atividade em defender o seu modelo de negócio e de entrada a novos concorrentes. Por isso é que também, a regra geral, quando falamos aqui de ações de valor, também falamos neste caso, negócios que tenham barreiras à entrada muito grandes, como por exemplo telecomunicações, pensem sempre numa AT&T ou por exemplo aqui em Portugal numa nós, para entrar num concorrente nesse setor é de facto necessário muito capital, ok? Isso acaba por ter aqui uma barreira à entrada, ou seja, essas empresas aqui em setores mais tradicionais, pensem por exemplo uma Coca-Cola, ou seja, empresas entre aspas chatas que não trazem nada de novo aqui para o mercado. Quando digo não trazem nada de novo é, digamos, a percepção geral como a empresa é vista, porque muitas vezes acaba por ser nestas empresas que também estão um bocadinho fora da spotlight que as melhores oportunidades aparecem. Pronto, já falei aqui do tipo de empresas sólidas, então com história consolidada, em setores também tradicionais. Pronto, fontes de rendimento, grande parte muitas vezes vem através de dividendos e não tanto aqui como ganhos de capital. Esta é uma diferença muito assertiva relativamente aqui à questão das empresas de crescimento, porque o que acontece é que tudo o que sejam aqui negócios que tenham perspectivas de crescimento, o que fazem tudo o que sejam lucros então que a empresa tenha, acaba por reinvestir então aqui no negócio para gerar mais crescimento e essa é um pouco então a filosofia da empresa, ou seja, não vamos sacrificar aqui estes mesmos ganhos que tivemos, por exemplo, este ano, vamos sim reinvestir no negócio porque esse mesmo reinvestimento vai trazer ainda maiores níveis de lucros e consequentemente vai fazer aumentar depois o book value por ação e consequentemente a ação em si, ou seja, o pedaço que os acionistas têm, também ele vai crescer, ou seja, aqui o foco será nos ganhos de capitais. Depois aqui em termos de volatilidade, aqui as ações de valor tendem a apresentar sempre menores níveis de volatilidade. Nós depois também já vamos falar aqui um bocadinho das questões
relacionadas com o risco que nós devemos analisar quando fazemos investimentos, também a diferença entre a questão do risco e volatilidade, que muitas vezes também é confundida pela generalidade dos investidores, ou seja, nós quando falamos em risco falamos sempre em conceitos que estão associados ao modelo de negócio de uma empresa e que não têm necessariamente a ver com aquilo que está a passar aqui no mercado. Ou seja, enquanto que volatilidade estamos a falar precisamente dessa flutuação de preços que ocorre, que como já tive a oportunidade de referir inicialmente, muitas vezes não tem mesmo nada a ver com os verdadeiros fundamentais aqui das empresas. E nós tivemos também o melhor exemplo disso foi o cenário aqui em março e abril, em que tivemos quedas muito grandes aqui dos índices, mas podemos argumentar que houve empresas que não só manteram o seu valor, como até acabaram por ser reforçadas. Pensem, por exemplo, tudo o que seja aqui as big techs, ou seja, as americanas, nomeadamente, as Amazonas, que beneficiaram muito aqui do aumento de e-commerce, Facebook, tem Instagram, WhatsApp, publicidade, marketing digital, ou seja, toda esta tendência digital que a economia acabou por ter, esta transição acabou por favorecer muito essas empresas. No entanto, na altura, os preços caíram 30%, 40%. Ou seja, mais uma vez, esta desconexão entre preço e valor, onde a oportunidade acaba por assentar sempre que o preço está a valores aqui mais baixos do que efetivamente o verdadeiro valor. E reparem que assim que esse sentimento de volatilidade, de medo foi ultrapassado, essas mesmas empresas acabaram por ser as primeiras a recuperar. Porquê? Porque o valor estava lá, reconhecia-se que a empresa valia mais, era uma questão de passar esse medo e a ação, e esses títulos acabaram por ter logo recuperações bastante notórias. Fica feita então aqui a distinção entre valor e crescimento. Volatilidade, ganhos de capital. Para referir então aqui, aliás, já tive a oportunidade de referir, mas tipo de empresas, sempre empresas com alto potencial de crescimento e níveis de preço também têm a tendência a estar mais subvaloriadas, ou seja, os clássicos rácios em termos de price to earnings, ou seja, preço a dividir por lucros, preço a dividir por capital próprio, tendem sempre a manifestar-se aqui a níveis mais elevados, porque lá está, os investidores estão dispostos a pagar esse potencial de crescimento no futuro e enquanto que em comparação com uma empresa que se calhar não tem essas mesmas projeções, naturalmente não valerá a pena pagar tanto por uma empresa que não tem essa mesma perspectiva de crescimento. Eu deixei também aqui uma bibliografia para quem já agora quiser aprofundar mais conhecimento, para quem quiser se começar a iniciar aqui a questão relativa a investimentos em ações, nomeadamente com base na fundamental. Esta acaba por ser aqui a Bíblia recomendada, ou seja, é um livro de referência respeito à análise fundamental em mercado acionista, de Intelligent Investor, Benjamin Graham, ou seja, um mentor aqui do Warren Buffett. É um livro que dá noções muito importantes, ainda que depois o que observamos é que há algumas visões que são um bocadinho levadas ao extremo, porque reparem, nós depois, se tivermos uma approach muito com base em valor, a verdade é que oportunidades, por exemplo, nessas empresas tecnológicas, essas empresas tecnológicas que apresentaram crescimentos muito grandes aqui nos últimos tempos, tinham passado ao lado porque de facto não corresponderam aos padrões daquilo que seria um investimento bom de acordo aqui com os parâmetros do value investing. Mas sem dúvida alguma que é, para quem quiser ter aqui, digamos, as cornerstones, ou seja, as bases da análise fundamental, claramente que este livro faz todo o sentido e é o primeiro livro que devemos ler, mais uma vez, quiserem então conhecer mais sobre este mundo. Depois deixei também aqui o livro do Philip Fisher, Common Stocks and Common Profits. Ele é considerado aqui o pai mais do Growth Investing, e é curioso que muito do livro dele está muito focado em questões relacionadas com a empresa em si, ou seja, percebemos se a empresa efetivamente dá-nos garantias que vai ter uma trajetória de crescimento aqui nos próximos anos, e descarta muito a questão do mercado financeiro, ou seja, aquilo que está a acontecer efetivamente em termos de preço ou de volatilidade no curto prazo, porque mais uma vez isso acaba por ser o mais importante, independentemente de estarmos em ciclos económicos para acionistas ou para acionistas. O mais importante e aquilo que devemos ter em atenção quando fazemos um investimento e compramos uma ação é conhecer sempre bem um negócio e acreditando que efetivamente temos uma oportunidade de investimento em que estamos a comprar um ativo por um valor inferior àquele que consideramos ser o valor justo, é uma questão de avançarmos.
Claro que depois, pronto, aqui digamos que o toque de Midas ou aqui a resposta que toda a gente quer saber é um pouco como é que se define esse valor, não é? E isso acaba por ser aqui uma questão também muito subjetiva, porque reparem, se calhar há pessoas que consideram que uma determinada tecnologia tem enorme potencial no futuro. Pensem, pronto, mais uma vez nos carros elétricos, a questão aqui da Tesla, das baterias. Pode haver gente e pessoas, mesmo na área, que acreditam que essa mesma tecnologia tem um enorme potencial disruptivo no futuro, e outras pessoas que não têm. Ou seja, depois também acaba por haver sempre aqui um pouco um caráter mais subjetivo, mas que naturalmente nunca devemos menosprezar a questão aqui dos números e aquilo que os números nos dizem, porque eles também acabam por ser aqui uma fonte muito importante para percebermos se estamos perante então um bom investimento ou não. Quando falo de números, falo naturalmente da questão da análise fundamental. Pronto. Quais é que são então os princípios de investimento que Warren Buffett aplica? Acima de tudo, 4, ok? Primeiro, é aqui que o modelo de negócio deve ser facilmente percebido e a empresa deve ser um histórico estável. Ele fala muito desta questão como se sempre que nós comprarmos uma ação, devemos conseguir facilmente explicar a uma pessoa que não percebe nada de economia, que não percebe nada da empresa que nós investimos, devemos conseguir explicar efetivamente como é que ela consegue fazer, como é que consegue fazer dinheiro e como é que efetivamente a empresa opera, ou seja, qual é que é o seu modelo de negócio. Isto explicar sempre a um total estranho que não tem conhecimento nenhum, devemos sempre ser capazes de conseguir então dar essa mesma explicação, ou seja, no fundo conhecer sempre muito bem aqui a empresa. Quando falo aqui em empresa ter um histórico estável, falo sobretudo aqui em questões também relacionadas, pronto, à trajetória de crescimento. Nós já vamos analisar aqui em mais detalhe, já de seguida. Pronto, vou só falar aqui dos outros princípios. Depois o segundo diz respeito a oportunidades favoráveis no médio e longo prazo. Isto diz respeito não tanto a questões da empresa em si, mas mais devido a ineficiências depois fiscais que acabam por acontecer, não só fiscais, como também a questão do comissionamento, que é também aqui um ponto que muita gente, digamos, pega para defender aqui um investimento no longo prazo, em vez de fazer aqui um investimento mais ativo, uma rotação de carteira mais ativa. Aqui o terceiro ponto, uma equipa de gestão competente e dinâmica. Isto também reflete de uma forma muito clara na maneira como aqui a dívida da empresa é gerida. Eu depois também já vou explicar porque é que a questão aqui da gestão da dívida, da gestão do passivo, acaba por ser de muita importância. E depois o quarto ponto, claro que aqui que o preço da ação deverá ser inferior então aqui ao seu valor intrínseco, com uma margem de segurança. Ele fala aqui com uma margem de segurança porque, mais uma vez, nós, mesmo analisando aqui os números e pronto, aplicando depois uma série de modelos, mais complexos ou mais simples, reparem que ninguém consegue dizer exatamente quanto é que um Facebook vale ou quanto é que uma Apple vale. Nós podemos definir com base nesse mesmo modelo e depois com a nossa experiência e com o nosso conhecimento, um determinado intervalo que consideramos que a empresa vale. Ou seja, vamos pôr, ok, eu analiso os números da Apple e chego à conclusão que ela vale entre 1,8 a 2,5 trilhões de dólares. Reparem, eu já estou a dar aqui um intervalo grande. Se eu tiver a oportunidade de comprá-la com um market cap de 1,5 tris, eu estou perante uma oportunidade de investimento. Ou seja, ao fazendo esta análise para o preço da ação, se eu considero que a ação, o valor dela é de 180, sei lá, 200 dólares, se eu tiver a oportunidade de comprá-la a 115, 120, que é os níveis que ela está agora, estaremos perante uma oportunidade então de investimento. Mas reparem que eu não tenho de saber exatamente, necessariamente, qual é que é o valor efetivo aqui da empresa, porque isso ninguém, com 100% de certeza, é impossível. Então conseguimos estimar de uma forma fininha qual é que é o valor exato aqui de uma mesma empresa. Pronto, eu já estou a ver que tenho aqui algumas questões, eu depois vou responder aqui no fim da apresentação, se quiserem também vão deixando então aqui na caixa de chat. Pronto, eu agora vou então analisar estas 4 regras, 4 princípios que vos falei. Pronto, o primeiro
diz respeito ao modelo de negócio ser facilmente percebido, ou seja, conhecer bem a empresa, perceber como é que a empresa faz dinheiro, perceber em que mercado é que opera, perceber quais é que são as dinâmicas desse mesmo mercado. E depois, quando falamos aqui em ter um histórico estável, falo sobretudo em haver aqui uma evolução clara, uma tendência clara aqui da sua situação financeira. E, por exemplo, trouxe aqui um gráfico em termos de equity, ou seja, que é o capital próprio aqui de duas empresas. Para quem não está muito familiarizado aqui com estes conceitos, deixava também um convite para passarem no nosso canal do YouTube. Existem outros webinars aqui mais principiantes que também falam aqui nestes conceitos, mas a ideia, quando falamos de capital próprio, nós temos o ativo, que é, pronto, os ativos então que a empresa tem, temos o passivo, que estamos a falar das dívidas, subtraímos o passivo ao ativo e ficamos com o valor contabilístico então aqui da empresa. E podemos ver que, em termos de investimento, será-nos muito mais favorável nós investirmos numa empresa que tem apresentado, de facto, um retorno sistemático, muito linear, pouco volátil, aqui ao longo do tempo, comparativamente aqui a uma empresa que tem uma performance aqui mais volátil, mais irregular, porque é muito mais fácil nós prevermos o que vai acontecer numa empresa que apresenta um gráfico deste género, ou que apresenta uma situação financeira deste género. Eu trouxe aqui o exemplo da equity, mas poderemos falar depois de outras métricas. Mas a ideia que eu quero passar é que é muito mais fácil nós conseguirmos então prever aquilo que vai acontecer no futuro quando temos aqui uma tendência clara do que quando temos então estes outliers em que não sabemos bem se vamos, em que temos aqui anos em que se calhar a empresa sobe bastante, teve lucros muito grandes e depois isso só reflete também em aumentos de capital próprio e depois tem quedas fortes. E claro que, aqui a volatilidade, o que significa, maior previsibilidade, mais complicado prever o futuro e avaliar a empresa e, consequentemente, estamos a falar de maiores níveis de risco. Atenção que eu não estou a dizer que, por sua vez, esta empresa que apresenta, se calhar, gráficos deste género, em tempo, como, por exemplo, falei aqui da evolução aqui do capital próprio ser mais irregular, não quer dizer que esta empresa não tenha uma performance melhor do que esta. Okay? Até poderá ter, se calhar, uma perspectiva de crescimento mais interessante e, consequentemente, nos próximos anos até pode ter tido um retorno mais aliciante do que esta. A questão aqui é, perante os dados que nós temos e os factos que nós temos, minimizarmos então aqui a incerteza, o futuro, e falo naturalmente então aqui da questão do risco, e naturalmente nós, neste tipo de empresas que têm uma trajetória muito mais clara, muito mais definida, muito menos volátil, aqui o grau de risco acaba por ser menos significativo. Passando aqui para o segundo ponto, oportunidades favoráveis aqui no médio e longo prazo, porque é investir no longo prazo. Sobretudo por duas razões. Isto acaba por ser mais verdade aqui nos Estados Unidos do que propriamente em Portugal, porque existem muitos benefícios fiscais para as pessoas pouparem e investir aqui o seu dinheiro, nomeadamente aqui em ações, para além de outros instrumentos financeiros e não só financeiros. Nós aqui em Portugal ainda temos aqui uma visão aqui um bocadinho retrógrada, aqui na minha opinião, ainda um bocadinho pré-histórica, que o mercado acionista ainda é visto muito como uma questão de especulação, de, aquelas histórias do grande capital, de que são pessoas, quem tem essas ações, quem tem essas empresas são multimilionários, e não acabamos por ter aqui, de facto, estímulos, não falo estímulos, mas acabamos por não ter aqui qualquer tipo de incentivos às pessoas, de facto, investirem o seu capital em ações, e falo nomeadamente em taxas aqui de imposto mais reduzidas à medida que nós deixamos o nosso investimento rolar. Ou seja, o que acontece nos Estados Unidos é que mais-valias que são tributadas, em termos de... Ou seja, tudo que seja mais-valias tributadas de fruto de operações aqui em ações, a taxa de imposto acaba por ser menor se a duração do investimento for maior. Ou seja, o imposto que é incidido sobre uma mais-valia de uma ação que eu tenho em carteira durante 20, 30 anos acaba por ser muito mais reduzido do que uma ação que eu tenha durante 2 meses. Okay? Isto acaba por fazer com que essas mesmas ineficiências fiscais depois também tenham aqui um peso muito significativo, porque, mais uma vez, depois temos a questão dos juros compostos, porque tudo o que seja capital nós vamos perdendo aqui ao longo dos anos devido a essa ineficiência fiscal, acaba por não ser, digamos assim, reproduzido no futuro. E a verdade é que 20 euros ou 100 euros hoje vão valer muito mais
daqui a 20, 30 anos, e se nós perdemos esses 100 euros hoje, vamos perder a oportunidade de os capitalizar nesse mesmo período de tempo. Daí que haja também aqui um posicionamento aqui a tender a favorecer a questão aqui dos investimentos de longo prazo. A questão do comissionamento é outro fator que também também leva então aqui as pessoas a considerarem aqui investimentos de longo prazo. Mais uma vez existem as duas filosofias, é assim, não é que uma seja melhor que a outra. Este será sem dúvida aqui um dos prós, a questão da eficiência fiscal, que mais uma vez não é tão presente aqui em Portugal, ou seja, os únicos incentivos que nós temos diz respeito a questões de planos de poupança-reforma. Eu não percebo porque é que uma pessoa não pode, por exemplo, fazer um PPR individual, em que eu próprio, se calhar, quero montar uma carteira de ações aqui para a minha reforma e inclua num PPR, e tenho direito a essa mesma dedução fiscal, mas lá está. E isso também ficaria aqui para outro debate, para outro webinar, para outro dia. Porque é investir no longo prazo. A outra razão, lucros sustentados. Ou seja, se eu tenho uma empresa no meu portfólio que está constantemente a dar-me rentabilidades aqui interessantes, a fazer sistematicamente subir aqui o meu book value da empresa, não fará sentido eu estar a vender a empresa, ok? Ou seja, se tivermos também... O Warren Buffett olha muito aqui para o return on equity. No fundo, fala aqui do resultado. Ele depois olha mais aqui para a métrica do cash flow, em que tem em conta também aqui a questão das depreciações, que acaba por ser refletida aqui da demonstração de resultados, mas efetivamente não é capital que sai aqui da empresa, mas ele tende sempre a favorecer então empresas aqui com returns to equity superiores a 15%, e uma nota também, ele no que diz respeito aqui ao ativo, tende sempre também a descurar aqui tudo o que sejam ativos intangíveis. Pronto, mais uma vez, para quem... Pronto, estes termos podem soar aqui um pouco... podem ser um pouco desconhecidos para, se calhar, uma parte de vós. A minha sugestão é também passarem então no canal do YouTube do BIC, há lá outros webinars a explicar aqui estes conceitos. Mas quando falem em ativos intangíveis, falem em ativos que, pronto, acabam por ser invisíveis, ou seja, pensem numa marca, alguma patente que uma empresa tenha desenvolvida, pode ser refletida aqui no balanço, mas reparem que não é nada, pronto, que... o seu valor acaba por não ser algo facilmente mensurável e acaba também por ter dificuldades em termos de liquidez, ou seja, vender aqui uma patente, vender uma marca. É muito diferente de eu estar, por exemplo, numa empresa ter uma fábrica ou ter uma frota de carros e vender esses carros. Okay? Estamos a falar de ativos tangíveis, são cenários completamente diferenciados e pronto, e acaba por haver muita incerteza, muita volatilidade relativamente ao verdadeiro valor dos ativos intangíveis, daí que Warren Buffett também tende a retirar essa componente aqui quando faz as suas métricas, as suas avaliações. Falar também aqui das razões que nós podemos ter para vender de acordo aqui com a filosofia de Buffett, sobretudo dois fundamentais alterarem-se, ou seja, também para quem acompanhou mais recentemente aqui com o crash da Bolsa, pronto, houve indústrias que estão a passar por fases muito complicadas, não é? Nomeadamente as airlines, a questão aqui dos cruzeiros, tudo que seja empresas também relacionadas com o turismo, e podemos argumentar que aqui o cenário mesmo fundamental acabou por se alterar, porque se calhar daqui para a frente com esta experiência beta do teletrabalho e com todas estas sinergias que foram, digamos, sendo desenvolvidas com o trabalho remoto, que acabaram por não estar previstas, provavelmente vão fazer com que nas próximas décadas, provavelmente, aquele crescimento que se calhar se previa em termos de fluxo de passageiros aqui a nível mundial, provavelmente já não deverá acontecer, porque já não haverá essa necessidade tão grande das pessoas trabalharem num local físico, estarem todas juntas. E pronto, esse foi um exemplo que o Warren Buffett tinha exposição então aqui a uma série de airlines aqui americanas e vendeu-as então por essa mesma razão. A segunda razão diz respeito ao aparecimento aqui de uma oportunidade com rentabilidade melhor, ou seja, se tivermos de facto uma empresa em carteira, uma ação em carteira, mas só aparecer aqui uma oportunidade que nos possa dar um rendimento mais atrativo, naturalmente aí sim valerá a pena fazermos então a substituição de uma em detrimento da outra. Depois, a equipa de gestão competente e dinâmica, eu quando falo aqui da gestão competente e dinâmica, falo nomeadamente aqui da gestão da dívida, da situação financeira da empresa, que acaba por ser também um fator muito, muito importante, ou seja, não vamos querer
existe sempre a tendência para as empresas se alavancarem, porque têm vantagens fiscais, também depois em termos dos seus resultados, mas claro que alavancarem-se, ou seja, pedirem dívida em demasia, pode fazer com que tenham um stress financeiro aqui de curto prazo e em situações extremas pode levar então aqui a empresa a fechar portas e naturalmente queremos evitar sempre empresas que tenham esse mesmo perfil. Daí a importância então em avaliarmos aqui a questão da situação financeira ao longo do tempo, nomeadamente olhando aqui para dois rácios, seja o passivo a dividir pelo capital próprio inferior a 0,5, ou seja, ver sempre aqui, por exemplo, nos últimos 20 anos, qual é que foi a tendência deste rácio, certificar sempre que ele esteve inferior a 0,5 e depois também aqui a questão do ativo de curto prazo a dividir pelo passivo de curto prazo. Quando falo ativo de curto prazo, estou a falar de coisas que a empresa possui, que são facilmente vendidas, que são facilmente trocadas por cash, por liquidez. Passivo de curto prazo também são dívidas que estão praticamente a ser reembolsadas. Este rácio também é conhecido pelo current ratio e ele também deverá ser sempre superior a 1,5. É aqui uma das regras de ouro, digamos assim, de Buffett. Avaliar sempre a evolução da situação financeira da empresa, porque se houver aqui algum ano em que estes rácios disparem no sentido contrário, é importante perceber aqui porquê, porque podes indicar que se calhar aqui a equipa de gestão não está a fazer um bom trabalho no que diz respeito então à gestão aqui da situação financeira da empresa. É importante também, na minha opinião, conhecemos sempre as pessoas que estão à frente das decisões então aqui da empresa, ou seja, façam sempre aqui uma pesquisa abrangente para conhecer quem é o CEO, quem está aqui no conselho, neste caso da Comissão Executiva, que é sempre então indicada aqui pelo board, pelo Conselho de Administração, para perceber também aqui um bocadinho o percurso que eles fizeram, porque claro que às vezes é muito importante, isso também é um ponto que o Sr. Fischer reforça aqui no livro que mencionei anteriormente, que às vezes termos uma equipa de gestão competente acaba por ser tão ou mais importante do que o próprio modelo de negócio, porque as pessoas que de facto estão nessas posições de liderança acabam por ter, as suas decisões acabam por ter aqui um peso tremendo e pensem se calhar parem numa Apple ou mesmo na Tesla, muitas vezes nós não estamos a investir propriamente aqui na empresa em si, não é? Estamos a investir na pessoa que está a liderar essa mesma empresa. Estamos a investir na visão, naquilo que ela quer fazer daqui para a frente. Por isso tentem fazer sempre aqui um assessment também desse ponto. E também aqui da questão então da gestão financeira da empresa ao longo do tempo. E depois o último e o quarto, pronto, que acaba por ser também então aqui o Holy Grail, não é? Aquilo que toda a gente acaba por querer saber, que evidentemente, então qual é que é o valor intrínseco para percebermos se estamos numa oportunidade de investimento na base de que o preço da ação deverá ser inferior então aqui ao seu valor intrínseco com uma margem de segurança. Reparem que Warren Buffett, para avançarem com investimento, deve sempre preencher estes 4 requisitos. Se algum deles não for de facto preenchido, não valerá a pena considerar como oportunidade de investimento. Quando eu falo aqui em preços de ações, é assim, existem várias metodologias para avaliar, evidentemente, se uma empresa está sobrevalorada ou subavaliada. A maneira, digamos, mais simplista de nós termos uma ideia, ainda que seja bastante limitada, é olharmos sempre aqui para o Price to Earnings Ratio e para o Price to Book Value, ou seja, aqui o Benjamin Graham defendia sempre investimentos em empresas que tivessem rácios de Price to Earnings inferiores a 15, Price to Book inferior a 1,5, Price to Book estou a falar do market cap a dividir pelo valor contabilístico da empresa. Ou seja, muitas vezes, quando eu falo market cap, é no fundo multiplicarmos o preço de uma ação pelo número de ações que são negociadas em mercado e depois dividimos pelo aquilo que é o valor contabilístico que a empresa tem. Quando falo valor contabilístico, então nós subtraímos o passivo do ativo e esse valor deve ser sempre inferior a 1,5. Porquê? Porque dá-nos então aqui a nossa chamada margem de segurança. Eu já tive a oportunidade também de falar disto num webinar passado, não sei se algum de vós também teve a oportunidade de ver, mas a ideia é que quanto mais baixo for então este mesmo rácio, ou seja, quanto mais próximo for de 1, maior será a nossa margem de segurança. Porquê? Porque numa situação em que a empresa efetivamente vá à falência,
O que sucede é que depois pronto, é sempre nomeado um gestor, algum profissional para liderar o processo de insolvência, e depois a empresa tem ativos, tem passivos, liquida os seus ativos, paga os seus passivos, ok? Paga-se os detentores de dívida da empresa. Essa é a razão pela qual também as obrigações são considerados investimentos com níveis menores de risco face às ações, porque em casos de falência são sempre os detentores de dívida os primeiros a ser reembolsados, e depois o remanescente será para distribuir aqui pelos acionistas. E reparem, se eu tiver um price to book value de 1, significa que o valor contabilístico da minha empresa, por exemplo, é 20 mil milhões, e o market cap, ou seja, a valorização bolsista também é 20 mil milhões. Ou seja, se a empresa, porventura, desaparecer da noite para o dia, estão lá esses mesmos ativos, eles liquidam e vendem esses mesmos ativos, pagam as dívidas e retornam então o dinheiro aqui aos acionistas, que são os donos da empresa. Ou seja, a ideia é sempre privilegiar então negócios que tenham um rácio mais baixo, provavelmente inferior a 1,5. Podem perguntar como é que depois temos situações em que o price to book value é inferior a 1. Isto, regra geral, está associado, pronto, a empresas com um distress financeiro muito grande em termos de curto prazo, provavelmente estão com projeções de fortes prejuízos aqui nos próximos anos, daí que haja esse mesmo desconto mais significativo. Mas atenção, não é claramente um erro chegarem agora a utilizarem o screener, verem que ações é que estão com um price to book value inferior, por exemplo, a 1, e acharem que todas são, ótimas oportunidades de investimento. Naturalmente, que é depois preciso averiguar o que é que está a passar com a empresa, ou seja, analisar os outros 3 pontos que mencionei. Eu depois, é verdade, esqueci de falar aqui, isto é sempre um assessment rápido, que para termos uma ideia, do que é que estamos a pagar quando compramos aqui uma ação, fazendo esta análise das métricas do price to book value e do price to earnings ratio. E existem depois aqui uma série de modelos, aquele que o Warren Buffett usa, é aqui no fundo o Discount Cash Flow Intrinsic Value Model, onde a ideia é descontar então aqui o valor real desses mesmos cash flows que a empresa vai pagar aqui no futuro, e descontá-los aqui para o seu valor real no presente. Porque reparem, se nós tivermos aqui uma ação que, por exemplo, pague dividendos, pague 100 euros de dividendos aqui nos próximos 100 anos, como é óbvio, 100 euros daqui a 20 anos não valerão o mesmo do que 100 euros agora, não é? Devido aqui à questão da inflação, já sabemos que aqui que os bancos centrais estão a injetar programas massivos de liquidez, estão a fazer com que os nossos euros e os nossos dólares, para quem também tem em carteira, estejam a desvalorizar sistematicamente, ou seja, os nossos ativos estão a perder valor, e naturalmente temos de ter em consideração quando fazemos estas mesmas projeções, temos um cash flow determinado aqui no futuro. Pronto, eu não vou entrar muito em detalhe relativamente aqui a este ponto, dizer apenas que Warren Buffett ele dá mais primazia aqui à questão do cash flow que a empresa gera do que propriamente ao resultado líquido, porque muitas vezes o que acontece com o resultado líquido é que tem em conta também aqui as depreciações e as amortizações, que não é efetivamente dinheiro que sai aqui da empresa, e dizer também, no que diz respeito aqui ao capital próprio, ou seja, ao book value, ele também desconta sempre os ativos intangíveis, ainda que ele depois fale de outros conceitos, nomeadamente em termos de economic goodwill, em que ele diverge um bocadinho das ideias de Benjamin Graham, onde, claro que é importante nós não pagarmos em demasia aqui por um ativo, mas também é importante termos um bocadinho de goodwill económica. No fundo, são ativos intangíveis que estão a dar um retorno, mas que acaba por ser invisível. Isto é um conceito um pouco mais complexo, ficará se calhar para outra sessão também aqui um pouco mais avançado, mas ele fala muito nisto e acaba por ser também uma divergência principal, ainda que ele aplique muito dos princípios do seu mentor, que é o Sr. Benjamin Graham. Fala muito que, nós devemos procurar empresas que tenham estes rácios fundamentais o mais baixos possíveis, porque podemos ver aqui a minha margem de segurança, quanto mais próximo de 1 for, maior ela será. O meu retorno também, quanto maior for o price to earnings, também maior será o meu retorno. Ou seja, se comprar uma empresa com price to earnings de 5, estamos a falar de um retorno de 20%, ou seja, em 5 anos, basicamente, eu, enquanto acionista, recupero aqui o meu dinheiro. Ou seja, a ideia é sempre procurar
que estes rácios sejam o mais baixo possível, mas ter sempre em atenção que pode haver cenários em que seja favorável pagar, digamos assim, um bocadinho para além daquilo que é o valor contabilístico dos ativos, daquilo que são os resultados ou daquilo que é o lucro daqui da empresa, porque isso também vai ter potenciais, vai ter potenciais retornos aqui no futuro, nomeadamente também tendo aqui uma função mais como inflation proof, mas isso pronto, já são conceitos aqui mais avançados, que é assim, se quiserem depois também debruçar-se mais sobre estas questões, existe este livro também do Sr. Benjamin Graham, do Sr. David Dodd, Security Analysis, que é no fundo estas questões destes modelos de calcular o valor intrínseco então aqui das empresas, também se quiserem colocar aqui na vossa bibliografia, também é uma questão que também é um ponto que vos deixo. Pronto, antes de finalizarmos, o que é que é importante então considerar quando falamos aqui de risco no nosso investimento? Ou seja, primeiro a questão então aqui da dívida, já sabemos que é muito importante então descartarmos essas empresas que estão muito alavancadas face à sua situação financeira. Vimos atrás que a questão de outros rácios, há outras informações que nós também podemos averiguar, mas pensem sempre que uma empresa que tem, digamos, a tendência para se alavancar e para tentar crescer de forma muito rápida, acaba sempre por haver uma tendência para as coisas correrem mal. E pronto, eu também trouxe aqui este exemplo, por exemplo, se tivermos aqui 30 segundos em que, o meu target está efetivamente, ou seja, pensem aqui num rato que está numa velocidade normal. Se tiver uma velocidade normal, eu se calhar acerto as 10. Ele começa a aumentar a velocidade, reparem que eu vou falhando, e à medida que eu aumento mais a velocidade, aqui a minha taxa de sucesso acaba por ser muito reduzida, e pronto, acaba por ser uma analogia, então, referente aqui à questão da situação financeira e da alavancagem das empresas. Warren Buffett também tem uma situação muito, muito relevante, que diz respeito então diz only when the tide goes out do you discover who's been swimming naked. Ou seja, aqui a ideia é um bocadinho que as empresas, de facto, em períodos de situação económica favoráveis, podem estar a ilustrar um cenário altamente favorável. A verdade é que quando a situação se aperta, aí é que se vê quem é que são aqueles que têm uma resiliência financeira e não têm qualquer tipo de problema, e aqueles que, por outro lado, podem passar dificuldades e, consequentemente, a empresa também encerrar. Pronto, além então aqui da questão da dívida, a questão do preço, já sabemos que é muito importante também avaliar este ponto, acaba por ser provavelmente o erro mais crasso que os investidores privados cometem, ou seja, estar a comprar por um preço muito elevado um ativo que, por sua vez, valerá menos. Mais uma vez, utilizando a analogia da casa, pensem se calhar, não sei, vem uma casa que gostam bastante e ela está à venda por 200 mil, mas chegam ao pé do imobiliário, da consultora imobiliária, e até oferecem 250 mil porque querem certificar que ficam logo com a casa. O que é que sucede depois? Vamos supor que daqui a 2 anos têm de mudar de casa, tentam vender a casa por esse valor, mas vão ver que não aparece compradores, ou seja, qual é que foi o problema aqui? Pagaram em demasia por esse mesmo ativo e, consequentemente, agora vão ter um retorno negativo. Se calhar, se tivessem comprado essa mesma casa por menos de 100 mil euros, em vez de 250 mil, 150, não haveria problema nenhum em vendê-la, se calhar, por 200. E aí teriam um retorno positivo. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Muitas vezes não é a questão dos ativos em si que nós estamos a investir, mas sim há ativos que acabam por estar subavaliados face aos seus fundamentais. Existem outros que estão sobreavaliados face àquilo que é a sua situação, e naturalmente aqueles que nós queremos são aqueles que estão subavaliados, que os preços são inferiores àquilo que é o seu valor intrínseco, àquilo que é o seu potencial. Por último, e para concluir, não, que ainda tenho aqui mais um slide de algumas tipos, já estamos a passar aqui um bocadinho da hora, que já são 5 da tarde, mas o maior risco que devemos conhecer, e pronto, e Warren Buffett também fala disso, eu creio que meti aqui a cota, ou seja, risk comes from not knowing what you're doing, ou seja, isto é nos investimentos e em qualquer coisa da nossa vida. Se formos a ver, a única coisa que é certa neste mundo é o sol nascer todos os dias, não é? E mesmo assim até podemos argumentar que um dia isso não acontecerá.
E aqui nos investimentos, pronto, o risco é inerente às nossas vidas, é nos nossos investimentos, nas nossas rotinas. Pensem, por exemplo, uma pessoa que emigra para outro país, naturalmente está a correr risco. O importante é nós estarmos devidamente informados dessa mesma situação, o risco que estamos a correr, quais é que são os potenciais cenários, para depois sabermos gerir a situação da melhor forma. E aqui o mercado financeiro e os nossos investimentos é exatamente a mesma coisa, ok? Só que, pronto, depois, fruto desse mesmo desconhecimento, acaba por se formar essa ideia de que isto aqui é um buraco negro e uma força pronta para sugar aqui todo o nosso dinheiro, quando não é. É importante sabermos fazer as coisas, porque lá está, o maior risco, sem dúvida alguma, é desconhecimento, é não sabermos aquilo que estamos a fazer, e quando assim é, acabamos por estar a dar tiros no escuro e as coisas podem correr naturalmente de forma menos positiva. Para concluir, alguns conceitos também aqui que pus do Warren Buffett. Pronto, o primeiro diz respeito a olhar a ações sempre como partes de negócios. Ou seja, pensem sempre quando comprarem numa ação como se um amigo ou um familiar chegasse ao pé de vocês, tivesse um determinado negócio com um determinado modelo e depois vão averiguar se efetivamente têm uma boa oportunidade ou não, e descuram completamente a questão aqui do mercado financeiro e aquilo que está a acontecer. Eu falo sempre para nos perguntarmos a nós próprios como é que nós ficaríamos se tivéssemos, se, por exemplo, o mercado de capitais encerrasse aqui nos próximos 3, 5, 10 anos. Como é que eu me sentiria? Estaria confortável com a minha decisão de investimento ou estaria mais estressado? Se calhar estaria estressado é porque efetivamente não fiz um bom investimento todo. Ou seja, aqui a ideia um pouco é descurar então a questão do mercado e focar-nos sim aqui na empresa. Depois, neste caso de marca dizer to serve and not to instruct, ou seja, aquilo que nós devemos fazer um bocadinho é sermos nós a tirar partido aqui do mercado e não deixar o mercado tirar partido de nós, porque a verdade é que as pessoas depois tendem a olhar muito para aquilo que está a passar no curto prazo, a olhar para a volatilidade e depois essa mesma volatilidade acaba por ter o seu impacto emocional que nos toma a tomar determinadas decisões que se calhar não são as melhores. Ele também no livro do Intelligent Investor fala muito de um conceito que também acho que é muito útil e é uma analogia muito interessante. Pensem que sempre que têm uma ação e têm uma ação em carteira, pensem no mercado como uma espécie de um vizinho maluco que é completamente maluco da cabeça, não tem qualquer racionalidade naquilo que ele diz e ele está todos os dias a passar por vocês a dar-vos propostas para vos comprar, se calhar, a empresa que têm, ou a quinta que têm, ou a casa que têm. O que é que sucede? Vamos supor que eu tenho uma quinta no Alentejo e ela vale, pela minha expertise, ela vale 200 mil euros. Se lá por um maluco vir ao pé de mim e chegar, e está-me a dizer que quer comprá-la só por 100 mil, o que é que eu vou fazer? Eu não vou vender o meu ativo ao desbarato, eu vou provavelmente mandar dar-lhe uma volta, ok? E é um bocadinho dessa forma que têm que compreender então aquilo que se passa no mercado. Em vez de, digamos, fazer com que o maluco tome conta das nossas cabeças, é mais tirar partido dele na medida em que, se calhar, se houver um dia em que ele esteja maluco, mas no sentido contrário, em que ele chega ao pé de mim e me ofereça 400 mil euros pela minha quinta ou pela minha casa que sei que vale 200 mil, se calhar está aí uma boa oportunidade para vender. Ainda que isto, vai um bocadinho contra aquilo que nós falámos das razões para vender, de acordo com Warren Buffett, que era sobretudo estas duas. Podemos depois falar de uma terceira. Ele não é muito... não defende muito esta terceira, mas às vezes, o que acontece é que nós podemos ter um título em carteira que de facto tem esses fundamentais sólidos, cumpre aqueles requisitos, mas depois atinge níveis de valorização de preços muito exagerados, e nesse sentido pode fazer sentido uma venda, acreditando que já estamos a entrar, digamos, num grau especulativo muito grande, porque o que sucede depois é que, à medida que estas ações, por exemplo, pensem em títulos aqui que têm estado muito em voga, por exemplo, a Nvidia, também ligada aqui ao setor das chips, e também aqui da inteligência artificial. É uma ação que tem tido aqui retornos fenomenais nos últimos 2 anos, e se calhar alguém pode argumentar que essa mesma valorização sustentada é algo exagerada, e quando é algo exagerada já tem aqui um grau especulativo maior, já não está tão fundamentada pelos verdadeiros valores intrínsecos fundamentais da empresa, e pode ser uma boa oportunidade aqui para vender. Mas, mais uma vez, reforçar sempre isto, descurar o mercado, descurar a volatilidade, porque, no curto prazo, as componentes de especulação e racionalidade estão muito mais presentes,
e nós queremos tirar isso aqui dos nossos investimentos. Ou seja, nós quando fazemos um investimento, nós queremos ter retorno sobre o nosso capital, porque essa é a definição de investimento. Uma especulação é estar a comprar uma coisa só para tentar vendê-la a um preço superior, independentemente do que quer que seja. E é sobretudo quem faz esse tipo de operações que dita então aqui os movimentos no curto prazo. Pronto, depois a terceira, lá está aquilo que referi, nós não conseguimos saber exatamente quanto é que vale uma empresa, mas pronto, deixar sempre uma margem de segurança para estarmos mais confortáveis. Quarta, ele defende muito que não devemos utilizar então aqui dinheiro emprestado para investir. Pronto, isso também é aqui uma métrica não, aqui uma sugestão do qual eu pratico e do qual eu defendo. Pronto, tudo o que seja investimentos que nós fazemos deve ser sempre dinheiro e capital que não nos faz falta aqui para as nossas rotinas. E depois também a questão então aqui dos sentimentos relativamente às ações. The stock doesn't know you own it, you have feelings about it, but it has no feelings about you. Ou seja, retirar no fundo aqui a emocionalidade então aqui dos nossos investimentos e das questões aqui do curto prazo. Pronto, dito isto, já passamos aqui um bocadinho da hora. Agradecer então aqui a vossa presença, depois dizer que o webinar estará presente aqui no canal do YouTube, espero que tenham gostado. Eu vou responder então aqui às vossas questões, depois também aqui há alguma questão mais pertinente, mais técnica também aqui sobre o nosso trabalho, podem entrar em contato com o apoio, dizer que já agora, para quem procurar depois algum tipo de apoio, em termos de questões relacionadas aqui com investimentos em ações, aqui o nosso research liderado pelo analista João Calado, ele tem trabalho desenvolvido e a sua equipa aqui numa série de empresas que acompanham diariamente e que depois, seguindo também muito estas métricas de value investing, são inseridas aqui nas carteiras que sugerimos aqui para os nossos clientes. Se quiserem também conhecer mais do trabalho aqui do nosso research, também podem passar no nosso site, entrar em contato com o apoio se tiverem algumas dúvidas. E dizer também que nós aqui na corretora, pronto, para quem também tiver interesse em se debruçar mais aqui sobre a questão fundamental e aceder a todos estes rácios, todos estes números, aqui uma das nossas plataformas, nesse caso a Big Power Trade, possui aqui uma ferramenta que se chama o Fundamentals Explorer, onde podem extrair logo toda essa informação, inclusive também podem aceder aos price targets aqui dos principais analistas em Wall Street, para lá está, ter aqui maiores níveis de informação, que já percebemos, acaba por ser então aqui o risco número 1, se as pessoas estarem a tomar decisões sem qualquer base sólida, e que depois, infelizmente, faz com que deem tiros no escuro e as coisas possam correr de maneira menos positiva. Pronto. Se vão receber material de apoio, aqui estará presente então aqui no YouTube o webinar. Não é assim, houve aqui eu também depois reparei, ou seja, aqui a data de nascimento está errada. Aqui do Sr. Warren Buffett, ok, não foi em 1947, inclusive ele já tem 90 anos, foi nos anos 30. Pronto, foi aqui uma gralha que tive aqui no início da apresentação. Tem aqui uma questão, onde é que se vê a métrica passivo capital próprio, e lá está, existem vários sites, investing.com, lá está a nossa ferramenta da Big Power Trade, onde conseguem aceder a estas informações. Pronto, tenho aqui uma questão muito longa. Aqui a questão mais pronto, existe muitos investidores, particularmente quem também são mais aversos ao risco, que fazem exposição aqui no mercado acionista, nomeadamente a títulos com dividend yields apelativas, em que acaba por funcionar como uma espécie de uma cash cow,
seja, nós tivemos, por exemplo, aqui a Galp também a anunciar a níveis muito, muito aliciantes de preço. Tivemos a Navigator, tivemos, por exemplo, a AT&T nos Estados Unidos. São exemplos de empresas que estão em setores que, pronto, podemos dizer que têm barreiras de entrada grandes, em posições sólidas, e que pode fazer sentido, lá está, com uma fonte de rendimento passiva, todos os anos ter esse mesmo dividendo aqui a cair. Ele fala a visão do Warren Buffett em torno aqui da questão dos dividendos. Pode, em determinados cenários pode fazer sentido de facto uma empresa apresentar dividendos, como pode haver outras em que a melhor coisa que a empresa pode fazer para remunerar aqui o acionista será precisamente reinvestir o dinheiro. Ou seja, depende muito, digamos assim, das projeções de crescimento da empresa, porque nós podemos chegar a um ponto, lá está, depois depende muito da filosofia e da estratégia aqui da empresa, mas nós vemos, por exemplo, empresas como a Apple, que estão sistematicamente a reinventar-se, a lançar novas linhas de produtos, lançam um iPhone, claro que depois o mercado para esse iPhone esgota-se e eles lançam outro produto, e estão sistematicamente a fazer isso, ok? E nesse sentido, se calhar, podemos argumentar, naturalmente que isto é um raciocínio simples, mas que em termos de benefícios do acionista, eles terão mais protegidos, ou seja, a rentabilidade será maximizada se a empresa fechar, ou seja, se fechar não, se manter o cash na empresa e reinvestir. Da mesma maneira que podemos ter, se calhar, outras empresas e que estão a passar por dificuldades. Isso também é mencionado quando vemos um return to equity a descer, ou seja, se tiver, por exemplo, uma tendência decrescente, pode sinalizar que a empresa não está a ser, de facto, muito competente a rentabilizar aqui os seus ativos e, consequentemente, se calhar é melhor, mais vale pegar nesse dinheiro, em vez de estarem a reinvestir em ativos, porque a ideia é de trazer novas mais-valias, mais vale pegarem nesse dinheiro e distribuir diretamente aqui pelos acionistas. A visão que o Warren Buffett tem, pronto, é muito pessoal, ou seja, é sempre conhecer muito a situação microeconómica aqui da empresa. E pronto, depois percebermos sempre aqui a questão do preço para percebermos se estamos perante uma oportunidade e comprar um ativo a um preço inferior àquilo que ela vale. Tão simples como isso. Existem depois também, lá está, modelos também para oferir o valor dessas empresas que têm esses rendimentos periódicos. Mas aqui a ideia que o Warren Buffett tem é muito mais conhecer a empresa em si, ou seja, aquele exemplo que ele deu. Pensem que o mercado fechava nos próximos 5 anos. Têm de estar confortáveis com o investimento que fizeram e ignorar aqui a questão da volatilidade. E apenas tirar proveito dela é quando assistimos estes cresces muito grandes, não vendemos aqui as nossas carteiras aos baratos, mas aproveitamos assim para reforçarmos aqui as nossas posições. Claro que seria muito interessante nós vendemos nos picos, não é? Dos ciclos aqui pronto, acionistas e comprarmos aqui quando estamos em baixa. A dificuldade depois é perceber quando é que efetivamente estamos nesses pontos. E a verdade é que ninguém consegue dizer com 100% de certeza o que vai acontecer aqui amanhã no mercado, ou seja, é uma incerteza. E se nós de facto estivermos a vender, por exemplo, a nossa carteira num bull market, depois corremos o risco desse bull market continuar e se calhar crescer mais 20, 30%. E pronto, e depois acabamos por, de certa forma, abdicar desse mesmo potencial de valorização. Ou seja, concluindo mais uma vez, ficamos sempre aqui na empresa, compreendemos a empresa, percebemos aqui o seu valor, se acharmos que está perante uma oportunidade de investimento, ok, se por sua vez o preço baixa ainda mais, é uma oportunidade se calhar de irmos aos saldos e não estarmos a colocar pronto, em causa aqui os nossos investimentos, porque Peter Lynch também falava muito disso. Se a nossa diligência, se a nossa análise estiver lá, é uma questão de, lá está, estarmos cientes daquilo que estamos a fazer, mais uma vez a questão do conhecimento e não estarmos a entrar, digamos assim, em parafuso apenas porque vamos, se calhar, um dia com o mercado a cair 5%. Sim, lá está. Foi uma gralha aqui relativamente à data de nascimento de Buffett, foi em 1930. 1947 deve ter sido aqui outro marco, pronto, aqui na vida dele. Pronto, fica aqui o lápis e a gralha. Literatura disponibilizada pelo Big. É assim, todo o nosso conteúdo nós temos formativo, está no nosso canal do YouTube. Em termos de livros, como disse, estes dois que falei,
falando aqui da bafetologia, que falaram um pouco. Sem dúvida aqui o Intelligent Investor, do Benjamin Graham, e depois então o Security Analysis, que este livro será um complemento então um pouco aqui do livro vermelho. Ok, pronto. Estão respondidas então aqui as questões. Agradeço mais uma vez o vosso tempo, a vossa disponibilidade da minha parte. Depois, se puder ajudar aqui em alguma coisa, a nossa equipa está cá naturalmente para apoiar aqui todos vós que são aqui clientes Big. Qualquer coisa, algum esclarecimento, se quiserem pedir aqui mais alguma opinião, estejam naturalmente à vontade. Estamos cá para ajudar. É essa aqui a nossa missão, o nosso trabalho e o nosso foco. Obrigado. No resto, boa semana.